No ministério da Assembleia de Deus em Gramacho, Deus tem manifestado os dons espirituais, curas, libertação e diversos milagres têm acontecido em nossas reuniões de oração. Eu estou sentindo autoridade, porque Ele foi à cruz, deu a vida, ressuscitou, voltou para o céu e rogou, e o Espírito Santo chegou. Igreja Viva, Ele está dentro, Ele está aí, Ele está aí. Em um mundo de pandemia, a poderosa mão de Deus não está encolhida. Nós temos uma fé que nos leva a buscar a face de Deus e acreditamos no poder de Deus, do Senhor, para a cura divina. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao reverendo e toda a igreja, Assembleia de Deus de Gramacho, pelas orações que fizeram pela minha vida. Eu quero dizer que, graças ao bom Senhor, eu estou plenamente curado. Aí eu olhei para ele e falei assim: oi, doutor, tudo bem? O senhor conhece o doutor Emanuel Messias? Aí ele olhou para mim e riu. Eu falei assim: ele está entrando aqui junto com a gente agora. E ali eu estava na mão de Deus, né? E Deus fez a cirurgia. Você que está sofrendo com qualquer mal, venha em uma de nossas reuniões ou preencha os pedidos de oração em nossas mídias sociais e seja abençoado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa Mundo Real, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Uma igreja viva 24 horas, uma igreja que ama você. A palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Nós temos sido privilegiados e abençoados porque todos os dias, de segunda a sexta, nós estamos transmitindo aqui a mensagem do Evangelho. O Espírito Santo tem se servido do nosso reverendo e no altar da Assembleia de Deus Central em Gramacho, em todas as nossas igrejas, viva 24 horas, espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós estamos comprometidos em pregar o Evangelho. Somos guardiões da Escritura. E você que tem sido abençoado por essas mensagens, eu lhe convido, envie o link, convide seus amigos, parentes, para participar conosco de grandes momentos de fé, oração e palavra de Deus na nossa igreja e neste programa. Assim que terminar o programa, nós vamos fazer uma oração por você que está enfrentando algum embaraço, alguma dificuldade na sua vida, chamado a oração da hora nona. E para você também que quer conhecer a Igreja Viva 24 Horas, Assembleia de Deus de Gramacho, o nosso endereço é Avenida Daci Vargas, 701, Gramacho, Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Eu aprendi que distância não existe quando se quer de verdade. Se você quer, venha fazer uma visita. Estamos tendo culto presencial e o culto online. Seja abençoado e creia que esse Jesus ele tem poder para transformar derrotas em vitórias. Você vai ficar agora com um trecho da mensagem pregada pelo nosso reverendo e daqui a pouquinho nós vamos apresentar para você testemunhos do que Deus tem feito nesse ministério e não esquecendo da oração no fim do programa. Que Deus te abençoe e dá uma olhada no que Deus tem feito através do nosso reverendo. Eu queria que vocês se recordassem muito bem do dia que vocês encontraram Jesus, não é? Há sempre um dia, né? Que dia? O dia do encontro. O dia... E esse dia do encontro, ele pode ser traduzido de diversas formas. Uma das formas é que foi o dia que você disse: chega, basta, eu quero crer naquilo que tenho ouvido do Evangelho. Você já tentou, quem sabe, várias vezes, cada pessoa tem uma experiência, né? Mas aquele dia que você falou: agora é definitivo. E aí o Espírito Santo fez o resto. Você acreditou na mensagem do sangue de Jesus. Você acreditou na grande verdade, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Meu amado irmão, não há nada que se compare quando você internaliza a grande verdade. Eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança. Mas alguém foi boca de Deus e disse que eu poderia encontrar paz e satisfação só por aquilo que Jesus é e fez naquela cruz. E não há riqueza maior do que a salvação, a libertação do estado de condenação. Eu me recordo que sempre Deus me incomodou, né, em etapas da minha vida, e que eu precisava realmente me preocupar com a salvação da minha alma. Não colocar nada acima, entende? De um dia habitar, morar, coexistir com o meu Salvador. Amém? Mas a única maneira era olhando para aquilo que Ele fez na cruz do Cristo, na cruz. E é algo que nesse primeiro dia do ano devemos lembrar. Na nossa pregação, a pregação sobre José, o ano de José, tentamos mostrar a questão do propósito, né, eterno. Quer dizer, uma vida dentro de um propósito. E esse propósito, ele assume uma magnitude ou uma amplitude na morte de Jesus Cristo, o grande descendente da mulher, aquele que iria ferir a cabeça da serpente, aquele que ofereceria sua vida, derramaria o seu sangue. Então, durante todo esse ano, sinta-se dentro do propósito eterno se você valoriza verdadeiramente aquilo que aconteceu na cruz. A ceia, ela tem esse caráter de fazer com que você, ao olhar para o pão, lembre do corpo sobre o qual nossos pecados foram colocados, as doenças, a expiação, e aí houve o sangue derramado. Eu vou repetir, irmãos, o sangue derramado. O que causou em Deus satisfação, e ali era o sacrifício perfeito, superior a tudo que aconteceu naquela antiga aliança. Quando durante vários anos o sumo sacerdote precisava repetir e repetir. É muito legal que a Epístola aos Hebreus trata muito bem disso. Aí fala da superioridade do sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, a superioridade de um pacto, de uma aliança. E nós estamos dentro disso tudo. Meu Deus, quando a ceia é instituída e ela é praticada, não tem outra coisa senão não lembrar da mensagem da cruz. Eu não sei se a Sônia tem playback do hino, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer vou proclamá-la. Tem, Soninha, tá. Glória a Deus. E outros hinos do sangue aí, porque esse é o momento, nós podemos sentir a presença do Senhor, que quer purificar as consciências, que quer perdoar os pecados. E se alguém já andou com o Senhor e sucumbiu, volte para Ele, porque todo esse pecado, toda essa carga, se você confessar, se você abandonar,
O sangue dele é tremendo. Sabe o que é? Purificar, limpar, apagar tudo. E você olhar, meu Deus, consciência manchada, mas agora eu estou limpo. E não é o nome da igreja que faz isso, não é o nome do ministério que faz isso, é Jesus Cristo que faz isso. Ó Senhor, que possamos durante este ano sermos inflamados como eles foram, e vamos dizer que nenhum outro há salvação, e nenhum outro há salvação. Ainda que sejamos a única igreja a dizer isso, ainda que sejamos os únicos a dizer, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, ainda que sejamos os únicos a dizer, a Bíblia diz que Ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O grande propósito, porque Ele chama Abraão e chega a José e manda José na frente, Ele quer salvar aqueles descendentes de Abraão, de onde viria o Cristo e de Cristo a igreja. Vamos fazer uma leitura de alguns versículos da Epístola aos Hebreus, tá? De Hebreus, porque nesse ano de José, se todo mundo, sabe, se der conta, né, pastor Celso, pastora Cristina, pastor Evandro, os demais pastores, se as pessoas se derem conta, na verdade, os pastores que estão me acompanhando, pastoras, missionários, do que Cristo, Cristina, pastora Cristina, o que Cristo fez. Não tem amiguinho, não tem coleguinha, não tem balada, não tem Oscar, não tem Copa do Mundo, que vá se comparar a isso, e a pessoa, ela vai, tudo que for conquista justa de trabalho é para a glória de Deus, mas estará a serviço do propósito. Amém? A igreja, gente, é para arrebentar. Se cada ovelha realmente, se cada irmão, se cada membro realmente, sabe, apreciar melhor a salvação, os resultados dessa salvação, se cada pessoa realmente tiver um interesse. Gente, só quando você pensa na doutrina bíblica da justificação, quer dizer, eu vou celebrar a ceia, então eu preciso lembrar que dentro do plano da salvação, para você satisfazer a Deus, com obras você não faria isso, com religião nem com filosofia, foi preciso Ele. É muito interessante que Paulo bate ali, né? Fazer isto em memória de mim, lembrança de mim. Não é lidar com a igreja ou com os eventos da igreja emocional, é espiritual. E a alegria que você quando tem, é uma alegria produzida pelo Espírito Santo, porque você vai, como Paulo, dizer, como pode Ele ter me amado assim? Ele morreu, levou meus pecados, Deus aceitou. E então, no primeiro aspecto da doutrina da salvação, é a justificação. O ato pelo qual Deus me declara justo. Então eu vou pegar isso aqui, vou lembrar disso. Portanto, meus amados, devemos nos examinar, entende? E valorizar aquilo que Deus nos oferece em Cristo. Ele nos imputa a justiça, a retidão de Cristo. Ele nos imputa a retidão de Jesus Cristo. E aí você pode passar. É como se dissesse, volte ao paraíso, de onde você foi expulso, em Adão. Em Cristo você retorna. Vocês não estão entendendo a profundidade. O que eu perdi em Adão, recupero em Cristo. Em Adão a morte, em Cristo a vida. Em Adão o pecado, em Cristo a santidade. Em Adão a distância, mas em Cristo eu estou perto. Tão perto que posso
adentrar os portais da glória. É o que fez com que ele dissesse aquele moribundo, aquele ladrão, aquele condenado pelo que ele fez, aquele homem que disse ao outro que estava falando indevidamente com Jesus, estava é um certo insulto, né? Salva-te a ti, a nós também. E o camarada disse: fica quieto, nós estamos aqui pelos nossos feitos. Ele nada fez. Ô igreja do século 21, por favor, não é a placa de uma igreja, não é ser fanfarrão ministerial, é voltar à Bíblia e ler na Bíblia e ficar com a Bíblia, que nós merecíamos o inferno, merecíamos a condenação. Quando o cego de Jericó clamou e soube que era Jesus o Nazareno que estava passando, ele disse: filho de Davi, tem misericórdia. Outras palavras, eu, representando o pecador, mereço o inferno, mas tem misericórdia de mim. Na cruz vemos a misericórdia. Ele se compadece e ele vai te comprar com o sangue dele. Não troque isso por um pecado, não troque isso por um amante, não troque isso por um hedonismo ou por um outro ídolo. Ele te salvou do inferno, ele nos salvou. Não é um apóstolo, não é um profeta, não é o nome de uma igreja, não é show, não é nada. É Jesus Cristo. E esse ministério, esses pastores nossos estão dispostos a morrer, mas vão pregar a verdade, quer ouçam ou não. A única coisa que pode trazer tranquilidade diante da morte, diante do túmulo, é se você tem a senha, se você está marcado pelo sangue, se está lavado pelo sangue, justificado pelo sangue, tudo pelo sangue. Vamos enfrentar esse 2021 dentro do propósito. Viver para o propósito, prosperar para o propósito, pode até se tornar um milionário para o propósito, mas não para ser escravo, porque de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Eu vou só fazer uma leitura e eu peço que você tenha contrição para você verdadeiramente dizer: eu estou aqui pensando em Jesus Cristo. Ninguém me amou como Ele. Ninguém nos amou como Jesus. Se você descobrir que não era convertido, porque se Jesus não te inflama, se o amor dele não te constrange, será que você um dia se converteu? Porque a história dos grandes convertidos na Bíblia é de alguém que muda completamente. A mulher samaritana não vai ser mais a mesma. Ela vai deixar o cântaro e vai falar sobre ele. E samaritanos se converterão. Zaqueu não vai ser mais o mesmo. Ele vai abandonar os erros, a vida errada, a vida de corrupção. Ele vai abandonar. Aquela pecadora que foi levada diante de Jesus, surpreendida no próprio ato de adultério. Jesus entra na frente, não a condena, a perdoa e diz: não peques mais. Isso está acontecendo em alguma casa agora. Vai acontecer em algum lugar aí mesmo. Dobre seu joelho, entregue a sua vida a Jesus. O poder do Espírito Santo vai se apoderar de você. Está esperando o quê? Está esperando acabar a pandemia? Louca,
Nesta noite pedirão a tua alma. E você vai para onde? Louco, você vai para onde? Então, nesse momento da ceia em Gramacho, eu quero fazer uma leitura, só não vou comentar, mas a epístola aos Hebreus, ela fala da superioridade de Jesus em relação ao ministério sacerdotal da antiga aliança. E é muito lindo, Hebreus 9:11, quando porém veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. E olha o versículo 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido, olha só, eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode de touros e a cinza de um novilho aspergida sobre os contaminados os santifica, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aí no versículo 15 fala assim, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança, aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. Porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com o sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando é que nós vamos perceber que se não é Cristo, a gente não tem jeito? Vocês entendendo a essência da mensagem? É um dos elementos profundos. Imagine comparecer diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Qualquer coisa que ocorra e que venha contra você, pode saber que tem início, tem um tempo, mas tem um final. Pare de pensar com a sua mente natural. Você tem a mente de Cristo. Veja as coisas pela mente de Cristo. Glória a Deus. De repente alguém se levanta contra você naquela empresa, né? Não sai brigando com aquela pessoa. Pode ter um demônio. O que é que está por detrás daquele homem? O que é que está por detrás daquela mulher?
que está por detrás daquela intenção. Vai para o banheiro, ora, busca o Senhor, calma. Não, sabe, se te agrediram com palavras, não agrida com palavras. Entende? Confia-se ao Senhor. Às vezes o crente se perde. Não foi dito que teríamos uma vida fácil. O Nazareno disse: no mundo tereis aflição. Esse lugar é um lugar de aflição por causa do pecado e por causa do diabo. Mas vocês eu chamei, tende bom ânimo, isso vai passar. Mas aqui, meu amado irmão, tem tempestade sim, mas ele está no barco, ele está no barco, ele está no barco. Reavalie essa relação com Deus correta. Meu amigo, minha amiga, você precisa hoje pensar na sua salvação, aceitar Jesus Cristo. Não é uma religião, não é o nome de uma igreja, é uma pessoa, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meu amigo, se você não aceitar Jesus, você não tem proteção. Além de você morrer nessa condição e se perder eternamente, você não tem proteção. Eu vou repetir, você não tem proteção. E você que não para de brincar de igreja, você que roda a igreja, está parecendo o diabo, rodeia. Pare com isso. Não há igreja perfeita. A perfeição está na pessoa de Jesus Cristo. Então você tem que escolher a igreja que prega Jesus e que se submete na Bíblia. As murmurações no tempo de Moisés, todas elas foram punidas por Deus. Então, irmão, cuidado com a murmuração. Você vai ficar agora com testemunhos, aquilo que Deus tem feito nesse ministério, na nossa igreja, como pessoas têm sido abençoadas no casamento, na família, na vida financeira, em meio à pandemia. Meu amigo, não tem limites para Deus. O que Deus quer é que você entre com a fé e Ele se encarrega de entrar com o milagre. Veja só o que Deus está fazendo nessa igreja. Sou Janaína de Jesus Silva, vim aqui dar o meu testemunho para a honra e glória do Senhor. Primeiramente, agradeço a vida do nosso reverendo, nosso pastor Humberto, que um dia eu acordei com muita dor no meu peito, no meu seio, e senti um caroço. Foi no pronto-socorro, chegando no pronto-socorro, eles fizeram o exame visual e um toque, e constatou realmente que tinha um nódulo no meu seio. Aí ele me deu um acompanhamento para me seguir no posto de saúde. Chegando no posto de saúde, passei na urgência, que eles viram que era realmente um caroço, no meu seio, e me passou uma mamografia para fazer. Nisso eu entrei em desespero, eu chorava, até, nossa, me esgotei de tanto chorar, desespero, porque sou mãe, sou esposa, e tenho um menino de 5 anos, uma menina de 12, e tenho meu esposo. E quando eu fui para fazer esse exame, antes de eu fazer esse exame, eu lembro como fosse hoje, numa quarta-feira. Aí eu fui na igreja, chegando na igreja, eu conversei com o pastor Humberto, Chegando lá, eu pedi para ele orar sobre o meu exame, crendo que Deus ia fazer a obra no momento. Mas eu estava muito desesperada, estava muito angustiada, Aí eu pedi, para ele fazer uma oração, abrir o clamor sobre a minha vida, Aí nisso ele falou assim: você crê, que Deus tem esse poder para te curar, para desmanchar esse nódulo? Eu falei que sim. Nisso ele orou no começo da reunião, e no meio da reunião também ele orou, sobre o meu papel, meus exames que era para me fazer. Quando foi no final da reunião, ele me chamou de novo, porque ele queria orar sobre os meus exames. Então ele orou 3 vezes naquele culto, no começo, no meio e no fim. Saí de lá aliviada, assim, crendo que Deus já tinha feito a obra, E
e saí na certeza assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus, né? Mas eu saí com aquela leveza. Nossa, parece que estava pisando nas nuvens. Então Deus é muito maravilhoso. Nisso eu fui para minha casa, né? Chegando em casa, passou dias que faltava acho que uns 15 dias para me fazer o exame, né? Aí quando eu fui para fazer o exame, no dia que eu fui fazer o exame, depois de 15 dias mais ou menos, eu fui fazer o toque para mim poder, né, ver onde é que ele tá, se tinha crescido, que não, tal. Só que não tinha mais o nódulo, né? Eu não sei quando saiu. Porque quando eu saí na igreja, que o pastor orou sobre os meus exames, ainda o nódulo estava lá o caroço. Só que quando ele saiu, eu não vi. Deus não deixou eu ver, né? Mas ele tirou esse caroço. Quando eu fui fazer o exame, chegando lá, o médico perguntou: o que você está fazendo aqui? Você tem um nódulo, tem um exame aqui para fazer, um nódulo no meu seio esquerdo. Ele foi fazer o exame. Aí ele falou assim: aqui não tem nada. Nisso, eu falei assim: meu Deus me curou. Ele falou: não, esses nódulos estouram, ele desmancha. Eu falei: sem hematoma, sem eu sentir, sem nada? Isso aí estoura. Eu falei: não, foi meu Jesus que me curou, né? Tudo para a honra e glória do Senhor, aleluia. E nisso, ele foi, vou ver o outro, que ele não acreditou, né? Ele foi ver o outro. Quando ele foi ver o outro, aqui não tem nada, pode se vestir que aqui não tem nada. Eu falei assim: aleluia, meu Deus me curou. Tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Nisso eu levantei, estava me trocando, tinha uma enfermeira. Aí a enfermeira falou para mim assim: eu acredito nesse Deus que você está falando. Eu, aleluia, porque foi meu Deus que me curou, que eu nem vi quando sumiu. Deus não deixou nem eu ver quando ele tirou, né? E o médico falar para mim que estourou, não foi. Foi meu Jesus que me curou. Hoje eu tenho exames antes e o depois, que constatou que eu estava com nódulo no meu seio esquerdo, e depois que eu fiz, que tá tudo normal, não tem nada. E o nódulo era visível, dava para ver o tamanho, o tamanho do caroço de azeitona grande, né? Então dava para ver e doía muito. Então aqui está registrado que Deus, ele é bom a todo momento, que ele faz milagres ontem, hoje e sempre, né? Então eu dou glória a Deus por ele ter me escolhido para glorificar o nome dele, tudo para glorificar o nome dele, para a honra e glória dele, né? Então eu deixo meu testemunho aqui, fala que Deus é bom, Deus faz milagre. Como fez na minha vida, pode fazer na tua vida também. Qualquer coisa que para você é impossível, para Deus é possível. Tudo é possível. Aquele que crê, é possível. Porque Deus é maravilhoso, Deus, ele é grande. Na minha vida e na tua vida também. Amém? Obrigada. Olá, você conhece o nosso canal no YouTube, AD Gramacho TV? Aqui você tem acesso a mensagens pregadas pelo nosso reverendo, estudos bíblicos, cultos ao vivo e assiste o programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta às 15 horas. E ainda fica por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Divulgue a palavra de Deus através do nosso canal, siga nossas redes sociais no Instagram e Facebook e nos ajude a divulgar a mensagem de Cristo, levando esperança aos corações. Acesse agora a AD Gramacho TV e tenha acesso a todo o conteúdo disponível. Deus te abençoe. Shalom. Nós vamos agora para o momento da oração e eu quero encorajar você a convidar um amigo, um parente, um vizinho
manda o link para essa pessoa agora que esteja enferma, desenganada pelos médicos, a família está destruída, pessoas sofrendo com depressão, angústia, síndrome do pânico. No período da pandemia, nós temos ouvido e atendido pessoas aflitas, agoniadas, como perdidas no mar revolto, no meio dessa pandemia que nós estamos enfrentando. Mas eu quero apresentar a você aquele que dá ordem ao vento e ao mar e ele se acalma. Eu estou falando de Jesus. Convide seu amigo para participar dessa oração conosco, porque nós vamos falar com Deus. Querido Deus e Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus, nós oramos agora, ó Deus, por todas as pessoas que participam conosco desse programa, meu Deus, e o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor sabe da dor, da angústia, da aflição, dos medos, das angústias que cada um tem vivido. E, meu Deus, em meio a essa pandemia mundial, o Senhor é aquele que restaura, que cura, que liberta, que transforma. Que o Senhor faça um grande milagre na vida destas pessoas que participam conosco desse momento de oração. Meu Deus, o Senhor, a palavra de Deus diz que o centurião pediu para que Jesus desse uma palavra e o criado dele fosse curado, e isso aconteceu. Meu Pai, então nós te pedimos agora, acaba com a dor, com a tristeza, meu Deus, com essas brigas, esse vício, essa destruição, e traz a paz para essa família, meu Deus. Pai, nós oramos e te pedimos que o milagre aconteça na vida de cada uma das pessoas que oram conosco nesse momento. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Meu amigo, você que participa conosco e de segunda a sexta, né? Aqui no YouTube, no Facebook, você acompanha a programação do Mundo Real, não hesite, venha conhecer Jesus na nossa igreja. A nossa sede internacional, Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias. Para quem mora no centro do Rio de Janeiro, na Zona Sul, nós temos a igreja na Barra, temos a igreja em Copacabana. Por exemplo, Copacabana, nós estamos ali na Barata Ribeiro, 99. E se você quiser participar de uma de nossas reuniões de uma igreja mais próxima, entre em contato no telefone que aparece aqui para você, que eu tenho certeza que os missionários, os pastores, os obreiros vão receber você com muita alegria, tá certo? Não esqueça que nós temos um compromisso todos os dias, às 15 horas, de segunda a sexta, aqui no AD Gramacho TV. Que Deus abençoe você e que você possa contar o seu testemunho daquilo que Deus tem feito na sua vida. Fique na paz e até a próxima. Shalom.